O método histórico-gramatical tem por objetivo achar o significado de um texto sobre a base do que suas palavras expressam em seu sentido simples, levando em conta o contexto histórico em que foram escritas. A interpretação é executada de acordo com regras gramaticais e semânticas de qualquer texto literário, baseada na situação do autor e do leitor de seu tempo, e é bem comum ser utilizada na tentativa de interpretar os textos bíblicos. Você pode pensar que talvez seja uma perca de tempo, mas será mesmo? Bom, há inúmeras má interpretações de textos que podem ocorrer pela falta do domínio da língua na qual o texto foi escrito, ou pelo fato de que a pessoa simplesmente não conhece a metodologia apropriada para compreender o texto. Um caso que repercutiu bastante na mídia foi de um pastor que vivia no interior de uma cidade, aqui no Brasil, que leu na Bíblia a palavra adúltera, mas entendeu como adultera. E ele acabou convencendo os vizinhos ao redor de que adulterar, na verdade, era uma ordem divina. E buscando ainda mais longe na história, aconteceu um fato lamentável na Idade Média, no ano de 1212. No período das Cruzadas, um pastor francês chamado Estevão acabou convencendo os líderes locais a realizarem uma nova cruzada, porém dessa vez apenas com crianças, pois elas estariam isentas ao pecado, logo eram protegidas por Deus. A cruzada aconteceu e pouquíssimas crianças voltaram com vida. Esse evento ficou conhecido como a Cruzada das Crianças ou a Cruzada dos Inocentes. E aí, será que é importante ter um cuidado com o que você interpreta? Agora vamos para a estrutura do método histórico gramatical. E para isso, irei utilizar um exemplo. Eu peguei um capítulo da Bíblia que está no livro de São João 6, do versículo 1 ao 14. A primeira pergunta que devemos fazer é quem? Quais são as pessoas envolvidas? E neste capítulo me diz Jesus, os discípulos, o menino e a multidão que estavam entre eles. A segunda pergunta é o que? O que sucedeu? Quais ideias estão envolvidas? As pessoas tinham passado 3 dias sem comer, mas Jesus já sabia o que ia fazer, que era a multiplicação dos pães. A terceira pergunta é onde? Onde isso ocorreu? Possui algum lugar? No nosso exemplo, Jesus partiu do Mar da Galileia, ou seja, do Mar de Tiberíades. A quarta pergunta é quando? Quando isso aconteceu? Qual é o fundo histórico? Aconteceu próximo da festa judaica da Páscoa. A quinta pergunta é por quê? Por que isso aconteceu? Qual o propósito ou razão disto? Isso aconteceu pois havia apenas 5 pães e 2 peixes para uma multidão faminta. E a razão é que Jesus usou de compaixão, pois sabia que só havia 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, além de suas mulheres e filhos. A sexta pergunta é como? Como foi realizado? Com que eficiência? Jesus perguntou, onde compraria pão para esse povo comer? Simão Pedro disse, ali está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então Jesus levantou o cesto para o alto, oferecendo para o Pai deu graças, e a multiplicação foi feita. Dessa maneira, fazendo as perguntas corretas e analisando todo um contexto, pode-se chegar a um método de leitura eficaz e seguro.